Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura desta Santa Missa é uma perícope da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 8º a 10º. Irmãos, não devais nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros, pois que aquele que ama o próximo cumpre a lei. Pois os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, todos eles se resumem nessa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não faz o mal. Portanto, a caridade é o complemento da lei. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus, é uma perícope do capítulo 8º, versículos 23 a 27. Naquele tempo, tendo Jesus subido a uma barca, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca. Mas ele dormia, e seus discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, senão morremos. Respondeu-lhes Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Ao mesmo tempo, pôs-se de pé e deu ordem aos ventos e ao mar, e se seguiu uma grande tranquilidade. Os homens realmente admirados diziam: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? O rico texto de São Paulo, na carta aos Romanos, trata da caridade, isto é, do amor católico. Em que consiste a caridade? A caridade consiste no amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes a pessoa não percebe que ela ama mais a si mesma do que a Deus. E são os bem-estar e os interesses pessoais que ela procura, mesmo praticando a religião, mesmo se confessando, comungando, rezando, sem se dar conta de que o centro de si mesmo não é Deus. É a própria pessoa. É um desastre, porque produz uma cegueira do coração, uma independência, uma confiança na própria cabeça. Só milagre de Deus para dissolver uma pedra desta. Só muita oração e penitência para alcançá-lo. A caridade consiste, portanto, neste amor supremo a Deus. E por causa do amor a Deus, o amor ao próximo. O móvel, então, do amor ao próximo é o amor originário a Deus sobre todas as coisas. São Paulo recorda que há os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não jurar que são como irmão, guardar os domingos, festa de guarda, honrar pai e mãe, não matar. Guardar a castidade, não furtar.
não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Tudo isso São Paulo recorda que se você tiver a caridade, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você então amará o próximo e você não fará nada disso, nada disso. Aí desaparecem as famosas queixas que nós temos dos outros. Aquele ponto central da vida espiritual a que me referia no começo desta homilia, a pessoa não se dá conta que tem a si mesma como centro, não Deus. E assim ela sacrifica tudo, até Deus, pelo seu interesse. A medida de amar a Deus, de servir a Deus, vai ser na medida que convém ao seu interesse pessoal. É um desastre. É um desastre porque impede não só a santificação, mas mesmo a salvação. E não é pouca coisa este risco de se condenar. Não é pouca coisa. Para nós, da Nova Aliança, da Igreja Católica, ainda que no Antigo Testamento essa doutrina já existia, podemos encontrar no Pentateuco, por exemplo, orientações a respeito de como tratar os inimigos. A diferença entre o Antigo Testamento e o Novo nesse ponto não está na essência, mas está nos recursos. Nós temos a vida sacramental, que é uma força especial que dá a gente, uma confissão bem feita mesmo. É um tesouro bem feita. Não é uma confissão onde eu vou contar aquilo que eu acho que é pecado e aquilo que eu acho que não é, não interessa. Porque sou eu que sou o juiz. Uma comunhão bem feita, uma vida sacramental cuidadosamente levada, constitui certamente uma força imensa, superior à antiga aliança. Por outro lado, a visão de Deus que um homem santo do Antigo Testamento poderia ter é uma visão de um Deus invisível, um Deus mais dificilmente inteligível, alcançável, ao passo que a visão de Deus do Novo Testamento se torna uma coisa muito forte, porque o próprio Deus desce do céu, toma carne humana, convive um tempo com os homens, ensina aos homens e se entrega ao sacrifício que nós tantas vezes não temos coragem de nem pensar para nós. De muito menores sacrifícios, nós escapamos e queremos nos salvar, dentro das nossas condições. Evidentemente, a salvação é de Deus. As condições têm que ser de Deus. Não são nossas. Essa existência de um Deus mais atingível, fazendo-se homem, nós lhe conhecemos a história, o nascimento, a vida pública, os fatos extraordinários ocorridos durante a sua vida, a maneira como ele se entrega
a paixão e a morte, a ser estraçalhado pelo demônio por causa de nossos pecados. Cada coisa dessa constitui verdadeiramente um estímulo para nós. Quando a tentação vem de desanimar, de procurar uma coisa mais fácil, que não é caminho de salvação. O caminho de salvação não é o mais fácil. Decididamente não é. Fala Jesus, quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Aquela pessoa não quer tomar, e me siga. Assim compreendemos o que é o exercício da caridade. Principalmente no Novo Testamento, que por causa dessas razões, sobretudo das últimas que citei, fica mais fácil a gente lembrar da nossa relação com Deus. Nós temos mais medo de não sermos fiéis ao projeto de Deus a nosso respeito e nos ajustarmos, ainda que custe um sangramento e o nosso aniquilamento na terra. É preciso caminhar para o mais duro, para o mais custoso, e não procurar o mais fácil e querer se salvar assim. Cada um veja muito bem aquilo que Deus pede. Para cada condição há as responsabilidades. Por exemplo, o pobre se santificar e o rico se santificar. Pobre, preste atenção como é que você deve santificar, pobre. Senão você não vai se salvar. Rico também. Observe que você é administrador de Deus, das coisas de Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus, que tinha feito um giro de pregações, de curas, para dar prova de que o que ele pregava devia ser aceito, marcado por dois grandes sermões, sermão chamado da montanha, das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, etc. E o sermão das parábolas, dois sermões que devem ter sido bem longos, Nosso Senhor. Jesus, nesse dia, está evidentemente cansado, como homem. A multidão em cima, acotovelando. E ele então resolve se afastar um pouco para um lugar mais isolado, para descansar, para rezar. Mas que Jesus, embora seja Deus, é homem. E como homem, também precisava rezar. Jesus não rezava só para nos dar exemplo, no Santo Tomás nos ensina. Mas rezava também porque era homem e o ser humano precisa rezar. Precisa muito, muito rezar. Há muito barco, é o lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia ou Tiberíades. É um lago enorme, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura. A profundidade
vai de 12 a 18 metros. Fica entre montanhas, entre as quais se destaca o Hermon, que tem quase 3.000 metros de altura, 2.600 e tantos quilômetros de altura. É muito grande. Não faz vergonha aos lados europeus. Porém, tem uma característica curiosa. Ele fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Muitas cidades ao redor. À beira do mar. Todas elas com muitos barcos de pescaria. A indústria de peixe é muito grande, muito lucrativa. E entre pescadores, Jesus vai buscar apóstolos, não é? Pedro, São Tiago, seu irmão, Santo André, seu irmão, São Tiago, São João, seu irmão, etc. Jesus entra no barco com os apóstolos. Muita gente não quer abandonar Jesus, há outros barcos. Muitos conseguem também um lugarzinho naqueles barcos. E é, portanto, uma boa quantidade de barcos que vai atravessando. Jesus está cansado. Há, em geral, nesses barcos uma almofada de couro, cheia de lã. Jesus, então, repousa a cabeça sobre essa almofada, tira-se e dorme fácil. Na verdade, como Jesus é homem, precisa dormir, e era um homem muito equilibrado, devia ter um sono fácil, dormir fácil, para se recuperar. Cansado, Jesus dorme profundamente. É um dos poucos traços da figura humana de Jesus que aparece em toda a sua clareza nesse episódio. De repente, vem forte vento. Era comum se desprenderem das alturas daquelas montanhas ventos fortes que faziam revoluções violentas naquele imenso lago, provocando muitas vezes a destruição de barcos e a morte. Mas essa tempestade não é provocada naturalmente pelos ventos do Hermon, ou coisa que o valha. Ela é determinada por aquele que é Senhor de todas as coisas. E deve ser bem interessante, diz um autor, os anjos lá do céu olharem naquele barco seu Senhor, que governa tudo, dormindo no barco, como homem. É uma tempestade especial, terrível. As ondas se capelam, sobem, ficam altíssimas e começam a cair por cima do barco, dos barcos, ameaçando todo mundo morrer.
E Jesus dorme tão profundamente que aquela zoadeira, aquela perturbação não o acorda. Aflitos, com medo de morrer, resolvem fazer o que não queriam. Acordam Jesus. Senhor, salvai-nos, senão nós morremos todos. E nosso Senhor os repreende. São Marcos, que conta esse episódio também, como São Lucas, usa uma frase até forte da parte de alguns que acordaram nosso Senhor. Tu não está se importando que a gente morra, não? Nosso Senhor se levanta. Por que vocês duvidam? Gente de fé fraca. E depois dá ordem ao vento e ao mar. Tranquilizem-se. E no mesmo instante o vento desaparece, como fugindo com medo, e as ondas sem o vento ficam calmas. O Evangelho conta que a gente dizia: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ninguém vai pensar que são apóstolos. É claro que não. Havia outros barcos, viam o espetáculo, tiveram o mesmo fruto, o mesmo lucro de amainada a tempestade. Os apóstolos não haveriam de dizer isso quando eles mesmos foram acordar Jesus para resolver. Sabiam que Jesus resolveria. Não havia por que, portanto, terminar com a observação dessa ordem. Este é um drama humano mais grave em algumas pessoas, ao ponto de ela entrar por caminhos altamente enganosos que vão dar na perdição. Outros não chegam tão grave, não abandonam seus caminhos, mas caminham mal, no caminho direito. Na vida que vai levando, e por isso não se santificam, às vezes mal conseguem escapar do inferno, para passar um purgatório terrível. Varia muito. Varia muito. Porque esta é uma horrível realidade humana encontradiça. Por demais. Viver se colocando como centro. Sem se dar conta disso. Se colocando como centro. Quanta desarrumação, pequena e grande, nasce daí. Por exemplo, numa família, marido e mulher, quanta confusão ocorre por causa de uma falta de visão adequada do que é vida de família, católica, do que é vida de família. Os apegos contra os quais Jesus preveniu, quando disse: quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, é o apego pior de todos, é o nosso eu. Os apegos constituem um elemento cegador e desanimador.
E as pessoas então deixam de lutar, de sofrer, porque o seu eu está maltratado. Tem famílias católicas que não conhecem exemplos em que se casam, maravilhoso, fulano é maravilhoso, fulano é maravilhosa, depois se separam, abandonam um compromisso grave feito com a outra pessoa, é claro, mas diante de Deus. Não se brinca com Deus. Casou? Pois leve até o fim. Lute para suportar e, mais do que a suportar, aceitar. Suportar indica uma dose de má vontade. E se você vai mais longe no caminho espiritual, não chega só a aceitar. É até amar as dificuldades, as contradições, as guerras que sofre. Vai até amar. Porque vai encontrar em Jesus Cristo a força necessária para caminhar, santificar-se, porque no fim de tudo está a morte, e depois da morte está o julgamento, e depois do julgamento está a salvação ou a perdição. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entendem este mandamento, meus irmãos? Entendem? Amar a Deus sobre todas as coisas? Entendem? Por favor. Já pararam para pensar o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Que preço Deus lhe pede? Pois dê. Cuidado, dê. Dê o preço que Deus lhe pedir. Cuidado. Não negue. Não dê um pedaço. Não dê metade. Você vai se dar mal. Deus não lhe pede muito à toa. Deus lhe pede muito lhe dando força e graça. Se você quiser, terá. Terá. Aí a gente vê gente católica que vive uma vida aparentemente piedosa, mas se for olhar no fundo, vive mal. Queixa do marido, 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 queixa da mulher, queixa da mulher, queixa da mulher. E não se lembra que se você é católico, você tem que fazer sua parte e a dele. Sua parte e a dela. Ah, é? É sim, é sim. É sim. Por isso, nesse momento, com uma tempestade tão terrível, daquela, Nosso Senhor não aceita o comportamento dos apóstolos, que vão acordá-lo. Vão acordá-lo. Por que acordar? Jesus está aqui. Olhem que Jesus, você pode, mesmo dormindo, deixar que ninguém morra. Mas não é só isso não. Vá mais longe, cristão. Vá mais longe. Pode ser que ele queira que todo mundo morra. E não é porque não está guardando, não. Não é porque não está guardando. Entendem? É preciso aprender na vida a se submeter a Deus. A dizer a Deus, mande, Senhor, mande o que o Senhor quiser, eu não vou fugir do Senhor, me enganando com as coisas, buscando o mais fácil. Não. Por isso eu gosto muito dessa oração do general de Guesclin, general francês do século XIV,
a oração que ele fez a São Luís, a um rei de sua terra, que agora era um santo. São Luís tinha um escudo branco, limpinho, clarinho. E no francês do século XIV, ele diz: Gardez-moi pur comme le lit de votre brasement. Guardai-me puro como o lírio de vosso brasão. Vous qui teniez votre parole même donnez un infidèle. Vós que cumprias vossa palavra, mesmo dada a um maometano. Se dizia que ia fazer, cumpria. Porque dizia diante de Deus o que devia ser dito. Faites que mensonge ne passe pas ma gorge, je franchis de me côté la vie. Concedei que não passe mentira pela minha boca. Mesmo que a verdade me custe a vida. Eu não queria que ser morto pela verdade que disse. Valente, inabilo, refilado, sem acertar, recuar a nuca. Coupez les ponts à mes petites. Cortai as pontes das minhas simulações. Que eu não saia querendo enganar os outros, nem a mim mesmo, e pior ainda a Deus. E o ouro dessa oração é o final. E que je marche toujours pour Dieu. E que eu avance sempre para o que é mais duro, o que é mais custoso. Compreendem? Quem quer ir para o céu, não é fácil não. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não é? Dulcíssima Virgem Maria.